Bom dia, voltei. Voltou, que maravilha. Pois é. Voltei, né, Mari? Voltou bem, né? Voltei bem, alegre, feliz. Beijo, Ana Maria, Louro, Maria, que tá linda com arranjo no cabelo. O que foi esse quibe Meu de Deus do berinjela? céu, o que é isso? Ô, Mari, hoje a Ana Maria começou o programa falando do Ferreira Goulart, um grande poeta que agora virou uma estrela, tá lá brilhando no céu. E ela falou de uma música que o Fagner canta, de um poema do Ferreira Goulart. Do Ferreira Goulart, eu lembro não só das poesias, mas de uma entrevista que ele deu falando sobre o ato de escrever um poema. E ele falou, para escrever poema precisa naturalmente saber português, dominar a língua, mas precisa também do que as pessoas chamam de inspiração, mas eu não chamo de inspiração, eu chamo de espanto. Porque inspiração pode parecer uma coisa muito inatingível, mas o espanto não. E as pessoas podem ter o espanto. Todo mundo pode ter essa capacidade de se espantar com as coisas. Eu não sabia muito bem o que eu ia falar nessa minha volta, mas quando eu te vi, Mariana, entrando na redação, já tinha visto a Paty, o Cosme, o Bottini, eu me espantei tão positivamente que eu falei assim, a vida é possível. Depois de tantas notícias tristes, eu quero me espantar positivamente, como eu me espantei. Que lindo, não precisa nem do poema, Fê. Obrigada, obrigada. Então Seja muito bem-vindo. A gente sentiu muito a sua falta aqui. Obrigada. Hoje a gente vai falar de um espanto que pode não ser tão positivo, Nada né? positivo, né? Descobrir que você tem diabetes é super importante, gente, porque quase metade dos brasileiros que têm a doença não sabe que tem. E a cada 3 segundos, uma pessoa no mundo descobre que tem diabetes. Eu ouvi tudo e no final falei, tá bom, doutor, faço tudo isso. Em quanto tempo eu tô curada? Aí no final ele disse a sentença, diabetes não tem cura. Pois é, hoje o médico de família, o Dr. Gustavo Gusso, vai explicar como enfrentar o desafio de ter crianças ou adolescentes diabéticos em casa. São momentos difíceis, principalmente quando você tem um diagnóstico recente. Por onde eu começo, né? Onde eu vou, o que eu faço. A doutora Cíntia Cercato, endocrinologista, garante, gente, dá para ter uma vida normal com a doença. Mas será que diabético pode comer doce? Só pode comer alimentos diets? A gente vai falar o que é mito e o que é verdade. E mais, um exemplo de quem convive há 20 anos de bem com diabetes. O diabetes não controla você. Você controla o diabetes. É viver ou morrer. E a minha escolha é, obviamente, viver. É uma ótima escolha, né? Se tem dúvidas, eu tenho certeza que tem. Manda pra gente, então, aqui no nosso g1.com.br/bem-estar. Pra gente começar, doutora Cíntia, esse dado espantoso. 11 milhões de brasileiros, essa é a estimativa, têm diabetes. Só que quase 5 milhões não sabem que tem a doença. Como isso é possível? Verdade. O diabetes do tipo 2, ele pode aparecer lentamente. E muitas vezes as pessoas acabam tendo o diagnóstico quando já tem uma complicação. Por isso que é super importante estar a partir de uma determinada idade, né? Então a partir dos 40 anos, sempre fazer uma rotina de exames, fazer um check-up, fazer uma medida de glicemia uma vez por ano, para poder verificar se a pessoa ela tem a doença ou não. Verdade, 47% não sabe que tem a doença. Doutor Gusso, o senhor está aqui, médico de família. Eu já quero mandar um abraço em nome do Bem-Estar para todos os médicos de família. Hoje é o dia do médico de família. Eles estão representados aqui por um excelente profissional. Parabéns, doutor. Obrigado. Vamos falar de mais um mito com relação ao açúcar, né? O diabético, ele pode comer um docinho? Porque normalmente o diabético adora o doce. Bom, o diabético é um ser humano, né? Continua um ser humano e ele pode comer doce desde que coma com moderação, né? Como qualquer outro ser humano. Às vezes, só que ele vai ter que ter um controle muito mais rígido da quantidade de doce que ele vai poder comer. E do tipo de doce também, então vai ter que ter um acompanhamento mais rígido do que as pessoas que não são diabéticas. Então pode comer doce, desde que tenha planejamento, né? Exato. Que faça esse planejamento. Agora, como é descobrir que você tem a doença? Como é descobrir que você tem diabetes? A Maria Luzia e o Carlos abriram o coração e contaram para o Bem-Estar. É assim que o Carlos começa o dia. E isso me dá o que é necessário o dia a dia para conviver com minha diabetes. A descoberta foi em 8 de abril de 2008, uma dor abdominal muito forte. Ele chegou no hospital e entrou em coma. Foi dessa forma assustadora que o Carlos soube que o seu pâncreas tinha parado de produzir insulina
E por causa disso, ele estava com diabetes. Eu acordei 48 horas depois do coma, eu enxergava tudo embaçado. O braço eu consegui levantar só dessa altura, deitado, só mais ou menos dessa altura, não consegui levantar mais o braço, não tinha forças e a parte da cintura para baixo, sem chance. Ele tinha mais perguntas do que respostas. Vou voltar a ser a pessoa que era antes? Essas eram também as dúvidas da Maria Luzia, que descobriu a diabetes há 25 anos. A diferença é que, no caso dela, o diagnóstico veio no consultório médico numa consulta de rotina. Ele ficou explicando passo a passo o que eu deveria comer, o que eu não deveria, o que eu deveria ter atitude de atividade física, usar medicamento. Eu ouvi tudo e no final falei, tá bom, doutor, faço tudo isso. Em quanto tempo eu tô curada? Aí no final ele disse a sentença, diabetes não tem cura. E isso para mim chocou. Com a diabetes veio também o preconceito. Ter que injetar insulina na praça de alimentação e as pessoas olharem para você como se você fosse um viciado. Demorou, mas ela se adaptou. Eu faço natação, eu faço corrida de rua e quando dá tempo eu pego a bicicleta e vou passear com as minhas amigas aí pela cidade. Eu preciso estar atenta à glicemia, eu preciso sempre portar, além do glicosímetro, algum carboidrato de ação rápida. Tinha algumas coisas que eu gostava muito que eu acabei tendo que abrir mão. Como o quê? Panetone. Meu primeiro Natal de diabético foi traumatizante. Eu lembro que era manhã de Natal e estava lá um senhor Panetone com todo o seu aroma espalhado pela cozinha inteira. Aí eu peguei a mania que tem uma caneca com café com leite, meu pãozinho integral com margarina light. Eu peguei aquilo e fui comer no quintal. E um monte de lágrima no rosto, porque aquele dia eu senti vontade de comer uma coisa que eu não podia comer. Mas hoje tem panetone aqui. Nem diet é. É que agora ela sabe verificar a glicemia, medir quanto açúcar o panetone vai gerar no corpo e fazer o controle necessário. Esse aparelhinho recebe sinal de um sensor que fica dentro do braço da Maria Luzia e dá o nível de glicose no sangue. Se meu médico ver isso, ele vai ficar orgulhoso. Aí dá até para se presentear de vez em quando. Esse perfume é tudo, meu Deus. Yes. A Maria Luzia ganhou vários likes da doutora Cíntia aqui pelo comportamento, né? Isso, tá ótima. 109 de glicemia, bacana. Muito bom. Agora, a doutora Valéria disse que, com relação ao diabetes, existem muito mais perguntas do que respostas, principalmente do paciente, né? E uma dessas perguntas é como é que ela é adquirida? É um fator genético? Ela vem por causa dos hábitos? E, com relação a isso, existe uma explicação interessante, né? Existe, né? A gente tem fatores genéticos e fatores ambientais. Então, uma coisa a gente chama de genética, predisposição genética. Você nasce com essa predisposição, mas você precisa ter um gatilho ambiental para poder desencadear a doença. Então, no caso do diabetes do tipo 1, apesar de existirem fatores genéticos, raramente a gente vê aquela coisa de hereditariedade, porque o pai é diabético tipo 1 ou a mãe é diabética tipo 1, a gente não vê os filhos tendo diabetes tipo 1, a chance é bem menor. Agora, no caso do diabetes do tipo 2, você tem muito mais fatores genéticos, ou seja, se você tem uma predisposição genética, ou seja, se o seu pai, se a sua mãe, se você tem irmãos diabéticos, a chance de você ter a doença é muito maior. Tá? E quando ela surge, doutora? Em geral, o diabetes do tipo 1 é um diabetes autoimune, tá? Em que você tem a destruição das células que produzem insulina e é mais comum acontecer na infância e na adolescência. Mas é super importante a gente dizer para as pessoas que o diabetes do tipo 1 ele pode aparecer em qualquer idade. Então a gente viu aqui os personagens, né, que tinham diabetes do tipo 1, descobriram a doença já na idade adulta. Então é importante que a gente diga que o diabetes do tipo 1 pode acontecer em qualquer idade, mas é mais comum na infância e adolescência. Normalmente assim, né? Agora, com relação aos sintomas, doutor Gustavo. Bom, o tipo 1, então, que é o diabetes que começa principalmente na adolescência, os sintomas são mais
muita sede, xixi em excesso, cansaço, enfim, são sintomas, às vezes a pessoa emagrece, né? E já o tipo 2, que é o diabetes que começa geralmente depois de uma certa idade, o mais comum é não ter sintomas. E a pessoa pode viver, o senhor estava dizendo, muitos anos com a doença sem perceber que tem um problema. Muitos anos. Então, Mas isso não significa que ela fica muitos anos, mas a doença vai cada vez piorando mais se ela não controlar, isso, certo? A diabetes ela tem essa característica de, com o tempo, ela vai ficando cada vez mais grave, quer dizer, e a pessoa ela pode começar a ter os mesmos sintomas do diabetes tipo 1 se ela não descobre nesta fase que está sem sintomas. E muitas vezes, então, se ela descobre tardiamente, é muito pior. Pior, tem mais consequências, né? Às vezes, até a pessoa descobre quando já tem uma complicação. Então, é super frequente, por exemplo, um paciente entrar numa emergência com um infarto, né? Que é uma complicação do diabetes, é o infarto, por exemplo, e nessa internação descobrir que tem a doença. E talvez, então, fique mais difícil o tratamento, né, doutora? Certamente, né? Como é que, normalmente, esse tratamento acontece nos tipos diferentes aí de diabetes? Então, no caso do diabetes do tipo 1, como você tem uma falência completa do pâncreas em produzir a insulina, necessariamente o paciente vai precisar tomar insulina. No tipo 2, existem etapas de tratamento. A primeira etapa do tratamento, aliado, né, claro, à perda de peso, dieta, atividade física, é o uso da metformina, que é a medicação de primeira linha. A partir daí, não havendo o controle, então existem muitas outras opções de tratamento. A gente vai ver agora o depoimento da Gisele, que descobriu que tem diabetes e vai contar pra gente como que ela vive com a doença há 20 anos. Olá, eu me chamo Gisele e esse ano eu completo 20 anos de diabetes tipo 1. Parece que foi ontem, mas também ao mesmo tempo parece que faz desde sempre. São 20 anos de saúde, de vida normal, fazendo e vivendo tudo, especialmente aos olhos dos outros, né? Mas nada vem de mãos beijadas, dá trabalho. Eu digo que ter diabetes é como ter um segundo emprego, estar sempre alerta, sempre pensando, planejando, não entrar numa reunião, não dar volta na quadra, não dormir, não comer, sem antes planejar. Quanto está minha glicemia agora? Eu comi, eu vou comer, eu vou fazer esforço. Então é tudo isso acontecendo em paralelo, né, enquanto a vida vai correndo, a casa, o trabalho, os filhos. E então é esse constante estado de alerta. E não é à toa que o meu médico brinca que a melhor combinação que ele já viu é um diabético atuário. Eu sou atuária, minha profissão, e eu realmente acho que gostar de matemática facilita bastante as coisas. Porque no momento que o diabético aprende a equilibrar o consumo de carboidratos, a quantidade de insulina que tem que ser feita, isso tudo considerando as atividades do dia a dia, e cada dia é um dia diferente, é libertador, porque o diabetes não controla você. Você controla o diabetes. Acredito que no fim das contas a escolha é muito simples, é viver ou morrer. E a minha escolha é, obviamente, viver. Que maravilha, né? Essa também ganhou muitos likes, né? Muito bom. Doutor, tem mais uma questão que acaba sendo um mito, seria um mito ou seria verdade, com relação ao açúcar, né? Que controla todo o universo do diabético, né? Comer muito açúcar causa diabetes? Esse é um mito muito comum. Na verdade, a Cíntia falou que alguns fatores ambientais que desencadeiam o diabetes, um dos principais é a obesidade, né? Então, na verdade, não é o açúcar. Se a pessoa comer uma quantidade de açúcar que leve ela a ficar obesa, isso é que vai desencadear. Mas se ela comer uma quantidade de açúcar que não cause obesidade, quer dizer que ela consegue maneirar na dose e se compensar com outras coisas, fazer atividade física, não vai desencadear o diabetes. Não vai ser este fator que vai desencadear o diabetes. Vamos entender, então, por que a obesidade desencadeia e não o açúcar. Vamos ver aqui na nossa tela, primeiro, como é que funciona essa questão da glicose, da absorção da glicose e do auxílio da insulina, né, doutora Cíntia? O normal, qual é? O normal é que a insulina, esse hormônio que vai permitir
que a glicose entre na célula. Então, a glicose é o alimento da nossa célula e a insulina ela vai permitir que a glicose, então, entre. Vai abrir uma portinha na célula e a célula vai poder utilizar a glicose como fonte de energia. Uma pessoa gordinha, obesa, com sobrepeso, como é? Vamos ver, ela tem mais gordura. Isso, aí a pessoa que está obesa, ela tem, né, o excesso do tecido adiposo. E esse excesso do tecido adiposo, por várias razões, existem vários mecanismos, acaba afetando a ação da insulina. Então, no diabético tipo 2, ele tem insulina. Não existe a falta que tem no diabético do tipo 1. Só que essa insulina não consegue agir. E aí, com isso, não consegue fazer com que a glicose entre na célula para poder ser utilizada como fonte de energia pelo organismo. E aí gera essa resistência à insulina, né? A obesidade, ela causa resistência à ação da insulina e por isso que, então, a obesidade é a principal causa do diabetes do tipo 2. Vamos sentar aqui, doutora Cintia, para a gente continuar a conversa. A gente tem muitas dúvidas, tem uma que chegou agora pela internet. Vamos ver quem está falando conosco, é a Larissa. Eu estou grávida com diabetes gestacional. Meu pai faleceu devido às complicações causadas pela diabetes. Posso me tornar diabética depois da gestação? Dúvida da Larissa. Sim, diabetes gestacional é uma das coisas que faz com que uma pessoa ela tenha alto risco para desenvolver diabetes, né? Então, existe uma recomendação para toda mulher que tiver diabetes na gestação, ela deve, depois de 3 meses do parto, procurar o médico, fazer um teste para ver se ela não continuou diabética após a gestação. Existe um risco muito alto. Quanto? Né? Dá para medir esse risco? Quantos % das mulheres que têm diabetes gestacional viram diabéticas depois? No caso dela, o risco é bem alto porque ela tem histórico familiar também, né? Então depende de vários fatores, idade, o peso dela, né? Mas é um alto risco. Mais perguntar. Vamos ver. Fê, lê para mim aí, depois eu te passo. A Angélica está dizendo, existe algum sintoma que identifica que a glicose está alta, doutor Gustavo? Geralmente a glicose alta ela tem menos sintoma do que a glicose baixa, né? A glicose baixa, a pessoa sente tontura, a hipoglicemia que a gente fala, né? A glicose muito alta, só se ela ficar alta muito tempo, é que a pessoa vai ter sintomas que vai ser fraqueza, vômito, enfim. E aí vai... Muito tempo quanto? Às vezes dias, né? Que as pessoas, não é assim, um dia que a glicose está 300, 350, 400 que ela vai ter sintomas. Geralmente não. São dias que ela vai ter problemas de desidratação, enfim, que aí pode levar até no pronto-socorro por causa desse açúcar alto. Mais uma dúvida, vamos ver quem está falando conosco. Agora o Lucas. Estou com pré-diabetes, ainda consigo evitar a diabetes? Existe esse quase diabetes? Existe o pré-diabetes, sim, Lucas, e é super importante que você comece agora a se cuidar, porque você pode evitar, sim, o desenvolvimento da doença. Então, o que mais evita o desenvolvimento da doença é a mudança de estilo de vida, ou seja, uma dieta saudável, perder peso, ter um bom consumo de fibras e fazer atividade física. Isso pode evitar, sim, a doença. Daqui a pouquinho, o super desafio de ter uma criança ou um adolescente em casa com diabetes. Caso eu for sair para comer ou alguma coisa, eu já sei o que eu devo, o que eu não devo comer. A gente pega no pé dele ainda, né? Tem que cuidar agora para não ter problema amanhã. Saúde! Estamos de volta. Mariana está me lembrando aqui, porque eu estou voltando de férias. Voltando de férias a gente fica mais lentinho. Então vai lá, agora vamos fazer o quê? Saber o que acontece no Brasil e no mundo. As notícias do G1 em 1 minuto. Olá, bom dia. Semana começando com Lava Jato. Dessa vez, a Polícia Federal está fazendo buscas na casa do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e também na casa do deputado federal Marco Maia, que é ex-presidente da Câmara. Os dois são suspeitos de terem cobrado propina para blindar investigados na CPI da Petrobras em 2014. A gente está de olho em novas informações sobre isso. Aqui em São Paulo, depois de 7 dias de julgamento, saiu finalmente a sentença da Elise Matsunaga, que é acusada de matar e esquartejar o marido em 2012. Ela vai pegar, então,
quase 20 anos de prisão por causa do crime. A defesa disse que vai recorrer. No Rio de Janeiro, está sendo velado agora na Academia Brasileira de Letras o corpo do poeta Ferreira Goulart. Ele morreu ontem de manhã no hospital, estava internado há 20 dias por causa de complicações pulmonares, tinha sido diagnosticado com pneumonia. O enterro vai ser hoje à tarde. Mari, Fê. Obrigada, Mari. Bom trabalho para você, boa semana. Valeu, Mari. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Vamos falar agora do super desafio de você ter uma criança ou um adolescente com diabetes em casa. Normalmente uma fase de mais rebeldia, né? A Rosana Vale mostra pra gente do litoral de São Paulo. Uma família preparada para enfrentar o diabetes. Mãe, pai e o Diogo. Ele tem até uma página nas redes sociais para explicar os cuidados, novidades no tratamento e a aventura de ser criança e conviver com a doença. Eu também uso a bomba de insulina, ó. Mas eu tenho uma vida saudável porque quem me ajuda é minha mãe, meu pai, me ajuda a controlar bem a diabetes. Mas no começo não foi nada fácil, não. O diagnóstico veio quando o Diogo tinha 4 anos. São momentos difíceis, principalmente quando você tem um diagnóstico recente. Por onde eu começo, né? Onde eu vou, o que eu faço? Ou não tem aceitação da criança, né? A criança não quer usar a bomba, ou a criança não quer fazer o tratamento. Isso tudo é muito difícil. Quando chega a adolescência, fase da rebeldia e da independência, o controle da doença pode ficar mais complicado. Foi por isso que há vários anos um grupo de profissionais da área da saúde do Guarujá criou um programa específico que acompanha a família e também o paciente até que ele tenha 19 anos de idade. O diabetes é uma doença com restrições de horário, de alimentação, então vai ser atingida também pela própria fase, né? Que ele quer sair, não quer dar satisfação, quer fazer as coisas dele e tem que se restringir aos cuidados com o diabético. O programa discute tudo com o adolescente e com a família. Aqui eles aprendem também a preparar alimentos mais saudáveis. O que nós fizemos aqui é um patê com cenoura ralada, salsinha, orégano e um pouquinho de azeite. Maiara descobriu a doença há 3 anos. Ela sabe que para passear com as amigas tem que controlar os lanches. Caso eu for sair para comer ou alguma coisa, eu já sei o que eu devo, o que eu não devo comer. Vitor tem 16 anos e foi diagnosticado aos 12. Ele joga basquete também para tratar o diabetes. Treino todos os dias, aí tem que controlar direitinho, né, para não ter nenhum problema com a glicemia muito baixa, nem treinar com a glicemia muito alta. Tem que sempre estar cuidando. A gente pega no pé dele ainda, né? Porque é para a saúde dele, é para o bem-estar futuro dele, né? Tem que cuidar agora para não ter problema amanhã. Claro, tem que cuidar agora para não ter problema amanhã. Pode até ser difícil agora, mas não fazer isso, com certeza, é muito mais difícil, né, doutor? O diabetes não tratado é um problema seríssimo, né? Então tem consequências para vários órgãos, né? Ao longo do tempo, a gente fala termos técnicos, consequências vasculares, né? Enfim, mas tem que tratar desde pequeno mesmo, quando nesse caso que começa cedo, para não dar problema mais para frente, né? A criança tem uma dificuldade porque, como disse a Gisele, que é a entrevistada da reportagem anterior, o diabetes é como se fosse um segundo trabalho para ela, né? A criança não quer trabalhar, adolescente não quer ter responsabilidades adicionais além das que você já tem, que é brincar e fazer. Então Mas a vida tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento, mas enfim, nessa fase é mais complicado. Muito mais complicado. Não dá para negar que é uma responsabilidade adicional, como a Gisele falou, né? Sem dúvida. Agora, tem uma dúvida que é muito frequente, todo mundo acha isso aqui, doutora Cíntia, que diabético só pode comer coisas diet. Isso é verdade? Não, isso é um mito. Aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes só o fato de ser diet não quer dizer que você pode comer. Então, até a gente estava dando uma olhadinha aqui nesses lindos panetones que a gente tem aqui. E esse panetone que é diet, por exemplo, ele tem uma quantidade de carboidrato maior do que o panetone que a gente tem aqui, que é normal. Então, na verdade, você tem que aprender a olhar o rótulo. Porque não conta só o açúcar, né? Pois é. Conta também o carboidrato, que vai virar açúcar no nosso sangue. Então, só o fato de estar escrito no rótulo não contém açúcar não quer dizer que é liberado.
Tá? E às vezes um alimento que é dietético, ele tem muita gordura, por exemplo. E aí não, a depender do peso, né? Se a gente estiver falando aqui de diabetes do tipo 2, por exemplo, nesse caso isso vai ter uma influência importante, porque o diabético do tipo 2 tem que controlar o peso, então um alimento com muita gordura não vai ser bom. O diabético que a gente está vendo aqui, que ele precisa fazer vários exames, né? Tem que ter um controle muito grande. Mas quando a gente fala de um exame especial, assim, um exame de sangue mais completo, a gente sempre tem alguma informação para conhecer melhor e tem também algumas coisas que a gente faz para não vou ficar quietinho agora para melhorar o resultado. Será que assim mesmo funciona? Você tem um comportamento melhor para o exame ficar mais positivo? É mais um episódio da nossa série Você Sabia? Você sabia? Sério? Eu vou compartilhar. Você sabia? Você sabia? Você sabia que a glicemia de jejum revela o nível de glicose no sangue apenas naquele momento, como se fosse uma foto instantânea? O problema é que, pertinho do exame, muitos pacientes tendem a respeitar a dieta, evitando doces, por exemplo. E aí o resultado da glicemia fica lindo, adequado. Mas o filme queima com a hemoglobina glicada, um detetive que acha os rastros do que foi consumido nos últimos meses. Isso porque quando a hemoglobina do nosso sangue entra em contato com a glicose, ela fica glicada e permanece assim durante a sua vida média de 3 meses, o que aparece no exame. Então, mesmo que a glicemia de jejum apresente um estado normal, a hemoglobina glicada pode denunciar que bem antes do exame, o paciente se descuidou. Aí não, hein? Tem muita gente que faz isso tentando enganar o médico. Se controla nos dias anteriores a fazer a glicemia e depois, só que você sabe lá, olha, eu sei o que você comeu nos últimos 3 meses. Ou então até ajuda a gente a saber que às vezes o paciente realmente está tendo uma glicemia no jejum boa, mas a hemoglobina glicada alta, ela indica pra gente que em outros horários do dia o controle não tá bom. Então ela é um exame excelente para acompanhar o Esse exame pode identificar a diabetes? Pode. Nos últimos anos, passou a ser considerado também um exame de diagnóstico. Então, se não me engano, a partir de 2010, a Associação Americana de Diabetes, ela passou a considerar uma hemoglobina glicada acima de 6,5 como diagnóstico de diabetes. Então, a gente consegue, inclusive, classificar se a pessoa é normal, se a pessoa é pré-diabética ou se ela é diabética com esse exame. Importante, né? Agora, a gente sempre fala aqui da história da alimentação saudável para o diabético, e aí as pessoas podem pensar assim, então fruta liberou, tá tudo liberado. É verdade ou é mentira isso? Não, é mentira. Fruta tem alguns tipos de açúcares, né? Enfim, a frutose e principalmente quando é ingerida em grande quantidade, por exemplo, em forma de suco, é um problema muito difícil de controlar a diabetes. Quer dizer, quando a pessoa tem o hábito de tomar suco no almoço, influencia muito no controle da diabetes. Então, frutas em geral não estão liberadas, assim como outros alimentos, né? Tudo tem que fazer parte dessa alimentação planejada, exatamente, né? Saudável. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual da Vanessa. Qual a relação de diabetes tipo 1 com o emocional? Meu afilhado de 7 anos... tem 7 anos e a glicemia dele oscila quando o emocional está abalado. Isso é possível, doutora Cíntia? Faz sentido? Faz sentido. O estresse, ele pode piorar o controle, né? Então, a gente costuma ver isso sim, tá? Então, se a pessoa está num dia mais estressada e tal, pode ter essa piora do controle. A gente até fala de TPM, né? A gente tem muita mulher na TPM que piora o controle do diabetes, porque fica muito... Até porque a gente fica com mais vontade de comer doce também, né? Fica nervosa. O doutor Alfredo, nosso queridíssimo doutor Alfredo, sempre falava que quando a pessoa descobre a diabetes, pode ter até um susto, como algumas dessas reportagens mostraram, mas que a vida com a diabetes no controle pode ser uma vida mais saudável, feliz e tranquila, porque isso traz saúde, né? Exato, a diabetes é uma oportunidade da pessoa fazer aquilo que todo mundo deveria fazer, né? Quer dizer, quer ter uma alimentação saudável. A gente estava conversando assim, o diabetes pode comer doce? Pode, assim como ele pode fazer atividade física. E é justamente o comentário da nossa telespectadora Ana Maria. Olha só o que ela escreveu pra gente. Sou diabética e até 2014 dependia da insulina. Mudei meu estilo de vida e em 8 meses emagreci 40 quilos com reeducação alimentar e exercícios. Hoje estou livre da insulina e controlo só com remédio e atividades físicas. Parabéns, Ana Maria. Obrigada pelo seu depoimento. Beleza. Viu? E com isso a gente fica por aqui. Parabéns, doutor, pelo Dia do Médico da Família. Obrigado, doutora Cíntia. Bem-vindo de volta, Obrigado, Mari. Gente, se cuida. Você fica agora com a Fátima Bernardes e encontra uma boa semana para todo mundo. Até amanhã.